Nossa história começa com o protagonista Yang In-yoon se apresentando como estudante do último ano que foi ao encontro com sua namorada, mas que como todo bom humano azarado foi tentar salvar um cachorro na água e acabou se afogando, parabéns. O protagonista fica super em choque porque não queria morrer daquela forma ridícula, e tenta jogar guia do cachorro nas pedras para poder puxar e se salvar, mas em vez disso o cara tem a proeza de puxar um pote super esquisito do nada, isso acaba fazendo ele se afogar, só que do nada ele se sente alguém salvando e recebe uma suposta respiração boca a boca do cachorro, e até por um instante fica feliz achando que foi uma mulher na frente dele que fez isso. Quem salvou ele foi a dona do cachorro chamada Zhao Nan, e o protagonista se apresenta para ela também, só que do nada duas minas aparecem para encher o saco. Ele nem deixa em se explicar que tinha salvado o cachorro porque a mulher já começa a xingar o cara só porque ele era pobre, famoso gente como a gente. A outra moça se revela como a namorada, ou melhor, ex-namorada, porque o protagonista tem a maior sorte do mundo dela chegar e mandar dizer que ia terminar. E ela do nada fala que ele poderia ir no seu casamento dela, que será no dia 10 do próximo mês, e simplesmente vaza. A Zhao Nan até tenta falar alguma coisa para acabar com o mal entendido, mas é claro que as duas ignoram completamente e vão embora, deixando o protagonista entrando na depressão da vida. Só que Nan é super legal com ele e fala que não tem nada de errado em ser pobre. Graças a Deus, né, filha? E entrega um cartão que tinha no contato dela caso ele precisar de ajuda. A Nan vai embora e deixa o protagonista lamentando sobre a vida, até que do nada aparece um gênio de dentro daquele pote na cara dele. O gênio se apresenta como a divindade Tianxie, das 12 tribos Sanxian do mundo da cultivação. O In-yoon fica sem entender nada, mas Tianxie explica que esse Blue é do universo, que era ele do pote que ele tinha pego no começo da história, estão conectados com o corpo do protagonista. Do nada aparece uma marca que aparece bastante com Bully, que ele tinha pego, e o In-yoon aproveita a oportunidade para pedir ajuda para poder aprender a cultivar e ser mais forte. Isso leva tempo e era difícil, mas o protagonista estava revoltado da vida até só com uma pedra aleatória falando que tava puta porque foi humilhado pela Wang King, a ex-namorada dele, e queria que ela se arrependesse do que fez. O Tianxie percebe que ele é realmente determinado e como In-yoon tinha salvo ele antes, era o destino deles se encontrarem, então ele decide ensinar a técnica do cultivo supremo para o protagonista e fazer dele o seu discípulo. O Tianxie toca na testa do In-yoon e o protagonista percebe como o conhecido dele pareceu melhorar, mas também os próprios sentidos sensoriais dele também parecem ficar mais forte. O Tianxie explica que deu para eles vários segredos, como o segredo da panela do universo, e agora ele poderia usar essa habilidade. Promete que iria recuperar a honra dele no casamento daquela mulher ao longo daquele mês, até de repente o telefone dele tocar. Ele recebe um gritão do gerente no ouvido porque estava atrasado, então Tianxie tenta mudar até uma frase super emocionada de anime, sobre como o protagonista deveria treinar para ficar mais forte e cuidar para não se abalar ao longo do caminho, e chamar ele de mestre a partir daquele momento, mas meio que não tava nem aí, vazou deixando a entidade toda humilhada para trás. Depois de chegar no trabalho, o protagonista pede desculpa pro gerente dele pelo atraso e percebe que Liu Ling, que era a flor da escola, estava sendo levada para fora dali porque estava toda bêbada. O In-yoon fica sem saber se ajudava ela ou não porque tinha dois caras carregando ela igual um saco de batatas. Ele estava com medo de perder o emprego enquanto o gerente berrava no ouvido dele, mas depois de lembrar do que ele tinha sido humilhado pela ex-namorada, ele literalmente taca o foda-se e vai ajudar Liu. A mina estava bêbada e praticamente caindo de um monte de cara aleatório querendo se aproveitar dela. Aí antes que ele pudesse mexer com ela, o protagonista simplesmente chega quebrando a porta. Ele já chega metendo a bicuda na cara de um homem e quebrando a porta com um único chute. E fica em choque com o que ele mesmo fez e percebe que aquilo provavelmente era efeito dos poderes de Tianxie funcionando nele. Graças ao poder que recebeu, ele começou a ter uma reação melhor e até desviou dos ataques dos caras na maior tranquilidade possível e até ficou mais resistente aos golpes. E simplesmente o protagonista começa a solar todos os figurantes na maior cara de pau. Só que o chefe dele já quebra uma garrafa, pronto para estourar em na porrada, e até fala que eles eram os homens de Xiao Huan e se apresenta como Shoshin Lang. Ele faz a maior pose do mundo para lutar, mas nenhuma página depois o Shonen tava todo estourado com as porradas que deu nele, e o protagonista até consola o cara do nada, enquanto amarrava todos eles com uma corda para eles não poderem se mover. No fim, leva Liu para a casa dele e até fica se perguntando por que ele tomou essa ação impulsiva de levar uma bêbada aleatória para a casa dele. Enquanto ele refletindo sobre o que fazer, do nada Tianxie aparece para dar um infarto no protagonista. Ele começa a se agarrar nele também, então In-yoon pergunta se tinha alguma forma de diminuir o álcool dentro dela, e o Tianxie diz que existia uma técnica chamada de 13 Maos, do meridiano dos conhecimentos dos exércitos, que ele tinha dado, e manda o protagonista se virar aí porque tinha a faca e o queijo na mão. O Tianxie é simplesmente para dormir no bully e fala que não deveria chamar ele a não ser que se fosse algo super urgente. Depois de procurar, ele acaba encontrando esse conhecimento e usa na Liu. E é claro que a mina começou a ficar fazendo barulhos nada conveniente para os vizinhos ouvirem e entenderam mal toda a situação, mas tudo bem. No dia seguinte, a Liu acorda sem entender nada do que tinha acontecido. É claro que já começa o dia xingando
xingando o protagonista de tarado, mas então Yoon explica pra ela que ela tinha ido bêbado da noite passada e o protagonista tinha salvo ela de uns caras estranhos. Ele se lembra que Hwan e Yeon tinham pedido ela para ir beber com ele, e no fim largou ela lá. Só que ele tava pistola com Yoon porque ela tinha acordado numa cama dele, e já acusou o cara de mil coisas diferentes, mas o protagonista diz que ela mesmo tirou suas próprias roupas, e ele fica sem entender como um homem hétero, como ele não ficou encantado por ela, até que ela simplesmente chega a uma conclusão nada aleatória de que ele era gay. Enfim, o protagonista começa a ir para a escola com a Liu, ela até agradece na frente de todos os outros alunos pela noite passada, só pra deixar todo mundo entendendo as coisas errado. A Liu fica perguntando como ela tinha acordado tão bem de manhã, sendo que ela tinha caído de bêbada no outro dia. Yoon explica que ele conhecia uma técnica de massagem, de puntura para eliminar o álcool, e a Liu fica surpresa que ele tinha conhecimento de medicina. Ela fala que eles iriam se encontrar no almoço para conversarem, mas vão parecer que Yoon estava muito afim disso, porque ele até agradeceu quando ela finalmente foi embora, até que do nada chega um brother, ultra puto, xingando o protagonista que Liu nunca se apaixonaria por ele, e do nada o maluco Yoon Shogang já chega querendo meter um socão na cara dele, só que o protagonista revida na maior tranquilidade do mundo, falando que não queria perder o tempo da aula dele com aquele cara aleatório, e já capota o Shang Gong com um soco, deixando todo mundo ao redor em choque, sem entender do que estava acontecendo. A cena corta para o intervalo e Yoon fica se perguntando como Liu não tinha chegado ainda, até que ela aparece com mais duas amigas chamadas Kim Xiaobei e Lin Huan, e fala que tinham reservado a mesa. O Yoon fica olhando para Lin e a própria Lin fica sem entender a razão disso, então deixa os dois esperando na mesma mesa quando Liu e Qian saíram para buscar comida. Aí do nada, quando as duas voltam, eles encontram o protagonista fazendo massagem na Lin numa posição nada sugestiva, e a Liu até mete um socão na cara de Yoon, achando que ele estava fazendo besteira, mas o Yoon explica que o diagnóstico a Lin, como um pulso frio incomum, estava fazendo massagem nela para aliviar os sintomas. O protagonista manda ela tomar os remédios que prescreveu, até que ela não tivesse mais aquela doença, mas a Liu meio que ignora e expulsa o Yoon do restaurante. Mas o protagonista mal sai do lugar e já se encontra com Xiao Gang e uns outros caras, só que eram caras normais que estavam esperando, porque tinha até um cara chamado Ning do clube de Taekwondo, e todos os outros estudantes ao redor já ficam fofocando que Yoon ia apanhar. O protagonista fica super tranquilo, e Xiao Gang acaba vendo Liu tava ali por perto e poderia ver a briga deles, então poderia entender como ele era superior a Yoon, depois de ver ele apanhando. Ning já chega mandando ele se afastar da Liu, e Yoon meio que caga ele falando que tava de boas, mas o Ning fica sem entender se ele estava gostando tanto disso dela pra vazar sem nem pensar duas vezes nessa situação, mas o protagonista pergunta porque eles queriam tanto que os dois ficassem juntos. Mas ao invés disso, o Liu enxerga que o protagonista está falando como se fosse uma confissão de amor em público. Aí meio que os caras vão para cima de Yoon para espancar ele na frente de todo mundo, mas o protagonista segura o soco dos dois caras ao mesmo tempo, na maior referência do anime de todos os tempos, e aperta tão forte que até chega a fraturar os ossos do cara. Ning realmente percebe que Ying realmente tem força porque até derrotou o Xiao Gang e já chega metendo uma bicuda na cara dele, mas o protagonista só segura sem suar e mete uma joelhada na cara de Ning, que até faz ele quebrar um dente. Depois de socar os caras em 5 segundos, o Yoon sai todo estiloso e a Liu fica observando ele, já até tendo o crunch no qual o bonitão ele pareceu lutando. De volta pra casa dele, o Yoon começa a praticar e percebe que andou melhorando bastante enquanto olhava as técnicas deixando pelo mestre dele. Ele encontra a pílula ali para preservar a beleza do mundo da imortalidade, mas que no mundo real poderia ser vendida em massa como um tesouro caso fosse capaz de produzir. De repente o Yoon recebe uma ligação do Kishi, dizendo que se meteu um problema no edifício Rosie, então ele vai correndo para ver o que tinha acontecido. Quando chega lá, vê um cara chamando Liu Shiki pedindo desculpas depois de quebrar sem querer o jarro de porcelana que o cara venderia para Song Xiao. Era um jarro de 20 mil. O Song já chega chamando o Shiki de pobre na maior cara de pau. Ninguém respeita pobre nesse mangá, impressionante. E Song até fala que se eles pagassem 10 mil até era bastante, até que Yoon chega perguntando o que tinha acontecido. Ele estava prestes a explicar a situação quando não aparece do nada saindo do elevador. Ela ouve o protagonista discutindo com os dois caras, mas acaba não reconhecendo ele e decide continuar o caminho dela. Enquanto isso, o Song continua insistindo porque aquele jarro é muito caro e super importante porque vem da dinastia Song e tinha uma porcelana azul, mas mesmo depois Chique diz que ia dar um jeito de consertar as coisas sozinho. O protagonista se aproxima do jarro quebrado para analisar ele. Graças aos poderes que ele recebeu, ele começou a analisar o jarro e também usou seus conhecimentos da história para ver a qualidade da antiguidade dos artefatos apenas olhando. Quando ele analisa, percebe que os cacos, resíduos na época moderna, e tinham um cheiro de produto químico, então ele simplesmente se levanta do nada e mete um socão na cara do vendedor. O protagonista então explica que o jarro era falso e fala que era um estudante de história da universidade e era capaz de verificar assim tão facilmente apenas olhando. Meu DQI, o homem, então já ameaça falando que só acreditava nele, poderiam chamar a polícia para investigar. Depois disso, os dois caras meio que deixaram ele ir, mas claramente putos depois que aconteceu, mas antes que eles pudessem vazar, o Shiki já para na frente deles como uma muralha, perguntando se os espertinhos não iam chamar a polícia, e claramente os dois se ferram. No fim,
os dois amigos saem para beber e Shiki agradece pelo Yun ter ido ajudar ela naquela situação, ou teria sido enganado pelos caras. O protagonista então pergunta como um cara como Shiki, que antigamente era um ótimo soldado, ainda era capaz de ser enganado. Ele meio que dá uma risadinha falando que todo mundo na vila tinha suas dificuldades e comenta sobre ganhar dinheiro, o que acaba dando uma ideia do nada para Yun, de como eles dois poderiam construir um império empresarial juntos. E é claro que a ideia assusta o cara, porque Shiki até gosta de bebida na cara dele. O Yun explica que ele tinha forma de uma pílula da beleza, e se eles fossem capazes de fazer, eles poderiam abalar a indústria de cosméticos da China. Claro que o Shiki fica em choque e pergunta como do nada ele apareceu com aquela fórmula, mas antes que ele pudesse inventar a desculpa, o celular dele toca e era Liu pedindo uma mensagem do nada, e falando que os parentes dela também estavam lá. Ela então ameaçou Yun, o que fez na hora ele aceitar ensinar para Lin através de um celular como ela deveria fazer a mensagem. No dia seguinte, Yun vai até a montanha de Yanwang procurar uma medicina chamada Zhong Sheshang, que estava naquela montanha e ficava escrito no livro do mestre dele. Enquanto andava, o protagonista se encontra com um homem e pede informações para ele, mas o velho se faz a maior cara de pau do mundo, que ia querer dinheiro em troca da informação, mas depois de ver Yun, o cara safado até ele seguir a quantidade de coisas aleatórias, e o protagonista faz o que ele diz, mas o cara nem se lembra mais do que o protagonista tinha perguntado. Isso faz com que Yun ande à toa por quase 5 horas sem encontrar nada, até que do nada aparece um pitão enorme caçando um bicho que parecia um furrão. O bicho simplesmente desvia na maior tranquilidade do mundo dos ataques da cobra, até levar um golpe nas costas e olhar com carinho de quem queria ajuda do protagonista, mas com o poder da fofura ele acaba convencendo Yun a ajudar ele, e também ele fica interessado em testar a força atual dele. O protagonista então protege aquele bicho da piton e joga ela no chão com tanta força que chega a erguer a poeira pra cima das árvores. O furrãozinho diz que quer ir com Yun numa vibe meio Pokémon, e o protagonista impressiona porque ele era muito inteligente bastante para compreender, até que bem linguagem humana. Depois de um tempo, o Yun finalmente encontra ervas chinesas e percebe que era um ginseng da idade alta. Ele também encontra um outro negócio branco como brilhante do nada, até que do nada uma voz começa a falar, da marca no braço do protagonista, falando que aquilo era uma aura da erva da alma estrelar, que era um tesouro raro no céu e na terra. Então Tianxia diz que ele poderia pegar porque ajudaria ele a se recuperar caso colocasse no buleio o mais rápido possível. Quando ele aproxima a mão, a erva simplesmente é segurada por dentro da marca no braço dele. Quando ele volta para as ervas chinesas do lado de baixo, o protagonista percebe que aquele bicho tinha ativado a sabedoria espiritual para poder entender as palavras humanas e se ele pudesse levar a criar ele, porque ele na montanha era muito perigoso. Então acaba convencendo o bicho na base do doce. Ao invés de conversarem, o protagonista simplesmente adota ele e leva para casa. Depois de voltar, ele confere as ervas medicinais que tinha colhido. Ele também refina com o método que havia no livro, mas fica se perguntando por que ele não tinha conseguido êxito. Ele se pergunta se precisaria na verdade usar o forno da alquimia, mas ainda continua testando no fogão de casa, até que a campanha toca e ele aparece, já deixando o protagonista com uma cara de cansado. Ela começa a provocar ele sobre ser gay, por nem ficar feliz porque ela apareceu ali, e do nada o cheiro da erva queimando começa a se espalhar. Então Yun corre lá para desligar o fogo, e os dois veem como a erva realmente tinha se transformado em Zuandan, que era uma pílula. A Liu fica sem entender nada do que está acontecendo, e Yun estava tão emocionado por ter feito uma bolinha amarela, então a Liu comenta que tinha ido para casa dele porque era praticamente a medicina chinesa. Ela tinha uma espinha no rosto e precisava fazer com que ela desaparecesse rápido. Isso faz o protagonista já ficar muito feliz porque ele poderia testar a pílula que ele tinha acabado de criar como se ela fosse um rato de laboratório. Então Yun conta sobre a pílula que tinha acabado de refinar, mas a Liu já fica estranhando porque ela não queria comer o negócio fedido. Mas Yun continua desafiando ela a comer porque tinha visto as habilidades da medicina dele. Então depois de insistir, a Liu acaba comendo a pílula que o protagonista dá na boca dela. E a Liu percebe que no fim ela tinha um gosto doce e não tinha cheiro nenhum dentro da boca. Claro que ela faz toda a pose e o próprio protagonista já estava enxergando todo o showzinho dela, mas no fim a pílula funcionou, a espinha dela sumiu, mas a pele dela também ficou mais fina e bonita do que antes. A Liu dá um beijo no rosto dele até rir da cara dele porque o moleque fica simplesmente em choque. O Yun já fica revoltado porque estava sendo abusado e até finge que ia dar um beijo nela, mas acaba entregando o restante das pílulas para ela porque ela deveria tomar durante uma semana e assim a espinha não ia voltar a aparecer. No fim das contas, Liu sai correndo da casa dele porque o protagonista ameaçou beijá-la e começa a se perguntar se realmente estava começando a gostar dele. Depois dessa situação, o prota volta a estudar a técnica da dominação dos 5 elementos. Era um exercício similar ao Uikinshi, que era uma técnica de cultivo introdutora que ajudava em ataque, defesa e habilidades corporais no geral. O protagonista percebe que precisava continuar estudando porque com o tempo ele poderia encontrar pessoas mais fortes e a força bruta dele não ia ser o bastante. Depois desse treinamento do nada, ele recebe um zap 11 horas da noite da Liu falando que a mãe dela também tomou a pílula e ela contou ao seu pai sobre ela também. Então o pai dela convidou Yun para almoçar na casa deles no dia seguinte porque queria conversar com ele, e o protagonista se lembra que a família dela na verdade é uma família de negócios, então poderia ser uma boa oportunidade. No dia seguinte ele chega de carona para ir até a casa de Liu, e o
próprio motorista chega comentando que ficou surpreso que o criador daquela pílula na verdade era um jovem como ele, pelo menos não chamou ele de pobre. O Yun continua dando as desculpas que a pílula na verdade vinha como uma herança do seu avô, e fica surpreso porque na verdade a família de Ling Ling era mais rica e chique do que pensava. Quando ele chega na mansão super exagerada, a Liu se joga pra cima dele e fala que ele tinha demorado, e o protagonista fica sem entender do nada o que estava acontecendo. Então ele percebe que na verdade Liu tinha chamado o protagonista para usar ele de desculpa nos problemas dela. Ela conta que originalmente tinha chamado Yun, o Alion e Kiao, mas do nada chega um cara para encher o saco. Ela pede ajuda do mesmo para resolver esse problema. O cara que chega para encher o saco chega falando um monte de lorota para ela sobre um protagonista que nem era tão bom assim como ela era. E a Liu já fala que ele nem era o tipo do cara que ela namoraria. E o Yun já começa a fingir que era namorado dela para ver até onde o cara ia ficar puto com a situação. O mano simplesmente surta e até tenta meter um socão na cara do protagonista, e Yun empurra a Liu para não receber o golpe dele. Então nós descobrimos que ele se chamava o Hao. Ele era de uma escola de artes marciais. O Yun desviou do golpe na maior tranquilidade do mundo, depois de praticar a técnica da última vez, que era a dominação dos 5 elementos dos ataques de You. Eram lentos para ele, mas mesmo depois de eu continuar ameaçando ele, o prota só mete um soco na cara dele, e o mano já fica todo estourado com a cara saindo sangue. O Ho fica puto porque Yun teve a audácia de dar um tapa na cara dele, sendo nem o próprio pai dele que nunca fez isso. Mas do nada aparece o pai da Liu como mordomo para acalmar essa situação, convidando eles para entrar na casa com a maior elegância do mundo. O pai da Liu, o Shansai, já sai da casa. Eu lembro de ter visto o Shansai observando toda a situação em segredo, e que parecia desde que antes que já estava tentando testar o protagonista para ver se ele realmente era um cara bom mesmo. Todo mundo começa a entrar na casa, mas Ho, lá de discreto, continuava puto com o protagonista porque ele claramente gostava da Liu, mas ainda era um belo babaca. Enfim, o Shansai convida o povo todo para sentar e comer, e o cara já começa a falar que desde que o protagonista salvou a filha dele, já estava considerando ele como um sobrinho, e explica que aquele almoço era apenas agradecimento pelo que fez por ela. O Shansai já parece estar de boa, conversando com Yun. Ele também menciona a pílula criada, por ele elogia como o resultado foi perfeito bastante para poder sair à venda. Ho fica em choque quando menciona a pílula, que parece rejuvenescer as pessoas em 5 anos, e até rebaixa o prota achando que ele não era digno de se intrometer no assunto, e já começa a humilhar ele de novo por ser pobre. Ainda menciona que ele nem pai tinha porque desapareceu do exército, só que Shansai já tinha mandado Ho calar a boca no gritão, e fala que a pílula tinha sido desenvolvida pelo próprio Yun, então ele não merecia ser desprezado de forma alguma. Ho fica totalmente em choque com a revelação do protagonista, faz a maior cara de orgulho da vida dele depois de ver um cara ser esculachado na cara dura, só que Ho continua insistindo que não era justo do nada o protagonista aparecer e roubar o lugar dele, sendo que quando crianças ele e Yun fizeram um juramento, e os acordos estabelecidos pelos avós deles não poderiam se quebrar. Enquanto isso, o protagonista toma o vinho dele na maior paz do mundo. A Liu já fala que ela ter 11 anos não queria dizer nada, e o pai dela já fala que não estava sabendo desse casamento para começo de conversas, e as amigas da Liu já começaram a esculachar o Ho também porque ele era só rico, mas não tinha nada além disso para oferecer. Mas mesmo depois disso, o Ho diz que o acordo dele de 10 anos atrás tinha acontecido e o casamento não poderia ser impedido agora. Ele ia levar ela naquele dia com ele, mas logo chegou o prota metendo outro tapa na cara dele, porque o Ho simplesmente continuava fazendo um drama de novela. Insuportável, até pergunta se ele era surdo, porque a família nem queria aquele casamento. O Ho já fica magoado e xinga a comida. Enquanto vai embora fazendo o maior drama do universo, o Shansai diz ao protagonista sem se incomodar com o que aconteceu, apenas aproveitar o almoço, porque depois eles falariam de negócios juntos. E o Shansai estava impressionado em como Yun tinha conseguido ser arrogante com um cara tão importante como Ho. Isso seria interessante para agitar o mundo empresarial. 2 horas depois, os dois estavam em uma reunião sobre o Yun seria o único a produzir a pílula e a família Liu iria dar toda a matéria-prima, responsabilidade local da venda para elas. Então eles acabam fechando o negócio. O Yun já fica empolgado para poder assinar o contrato e fica aliviado em ver a família Liu estava confiante na pílula dele e os negócios que poderiam gerar com ela. Aí simplesmente chega Shansai falando que tinha uma casa e daria para ele, como agradecimento por cuidar da filha dele, porque o protagonista ainda morava de aluguel ainda. E assim os acordos com a família se encerram, e Yun já fica empolgado para como a vingança dele já estava se encaminhando. Temos então um time skip de um mês, e nós vemos o protagonista conversando com Shiki, e falando sobre como ele cumpriu a ideia dele de construir um império empresarial com ele. O Shiki continua surpreso sobre a pílula vendia super bem, e já estavam até chegando a leiloar lotes dela tão famosos que ficou na China. E Yun já fala que aquilo era só o começo, ainda haveria muito mais produtos interessantes para eles revenderem. Naquele dia, Yun ia comprar um carro e logo Liu já liga para ele perguntando onde ele estava, para eles irem juntos para ver o carro.
Quando chega na concessionária, o Prost já fica procurando um carro em torno de 700 a 800 mil yuans. Ele estava achando que já seria um carro super incrível, de cara para melhorar a reputação dele, até que ele já manda ver um carro de 2 milhões para comprar na hora, e não dá tempo do protagonista parar ela, porque ela simplesmente já mandou pedir um pedido, e não chegaria até o dia seguinte. Meio que nenhuma das minas escuta Yun, dizendo que 2 milhões era muito caro, e percebe que realmente o mundo dos ricos era outro mundo, até que do nada ex dele já chegou ofendendo ele, achando que ele estava ali na loja de vendedor. Ela até ri da cara dele quando Yun diz que compraria um carro, achando que ele nem pagaria conseguir mesmo que se fosse emprestado. A ex dela estava com pena do novo homem dela, que claramente era um sugar daddy. Ela já menciona de novo que ele é pobre, mano, o povo não consegue ficar um segundo sem xingar ele de pobre. E o cara se apresenta como Xie Jing, chefe do departamento de inversões estrangeiras de Qin Yang. E o cara até convida o Prota para o casamento dele, e do nada Xie já fala que ele e a mulher dele iam comprar um carro só para poderem ter uma boa noite dentro, como se quisesse fazer um filme para ele. Só que o protagonista consegue ver com os poderes dele que o Xiao simplesmente não tinha capacidade nenhuma no sexo, e já fala que a impotência dele era doença e precisava ser tratada. Eles tinham os dois na hora em choque, e aí, como ele descobriu isso do nada, o Xiao continua tentando humilhar o protagonista sobre como ele deveria se preocupar em arranjar uma namorada e um carro decente para ir no casamento deles, mas o Yun simplesmente sai tudo chique na maior pose de protagonista possível, porque ele realmente ia comprar um carro foda e levaria alguém no casamento dele só pra humilhar. No dia seguinte, depois de ter todo aquele papo com a ex-namorada e seu novo marido, o protagonista volta na concessionária para ver o carro que foi encomendado, que era literalmente o último da série que tinha acabado de lançar. O Yun fica pensando em como ele poderia arranjar uma namorada agora que já tinha um carro para esbanjar, até que do nada Liu liga para ele passar a casa nova dele, mas o protagonista já fala que ele está vindo no casamento da ex dele, o que já deixa Liu puto em saber que ele tinha uma ex, e manda ele na casa dela naquele momento e desliga na cara dele. O Yun chega na casa dela e a Liu estava na mansão dela com 3 amigas, e ela estava vestida super bem, de forma que deixa o protagonista em choque de tão bonita que ela estava. A Liu diz que iria ajudar ele a recuperar o orgulho dele indo na festa com ele, então Yun já pergunta o que ela queria em troca de fingir ser namorada dele, mas ela diz que era apenas uma forma de recompensar, por ter sido salvo antes também. Isso deixa o protagonista até emocionado com as ações dela, e ele agradece a ajuda dela. No hotel, Kai-Yun, a King e o Xie veem o carro do protagonista chegar, todos ficam surpresos em como o carro era super caro, e a Liu estava super bonita, até que do nada Yun sai do carro e deixa os noivos completamente surpresos em como do nada ele surge parecendo rico. A Kim até supõe que ele deve ter comprado todo aquele pool para fingir que ele estava bem de vida e convida eles para entrar, mas mesmo dentro do hotel, os dois ficam tentando humilhar o protagonista de toda a forma que conseguem, até que de repente entra na sala Xian Qinjin, que era um cara super importante que deixa Xie feliz de ver que ele compareceu ao seu casamento. O Xie chega todo feliz da vida para receber o Qianjin, mas o cara só passa direto e vai até a mesa Liu cumprimentar ela, mas a Liu nem se lembrava de quem ele era, até o próprio Qin Nin explicar que o pai dela, Shanghai, foi anfitrião da Câmara de Comércio, e é por isso que ele lembrava dela, até que Yanjin pergunta quem era o protagonista, e depois de ouvir o nome dele acaba percebendo que Yun era o criador da pílula rejuvenescedora, e a própria Liu explica que não era segredo a identidade dele como criador entre o povo rico e burguês. Logo o povo ao redor do casamento já se pergunta como o Xie teve a audácia de convidar o criador da pílula famosa e a Liu para o casamento tão pobre e humilde. Então todos os ricos já começam a fofocar e zoar com a cara do noivo. Além disso, Kenshin percebe que Xie tinha tentado humilhar e ofender a Liu antes, então já ameaça ele praticamente para pedir desculpas, mas é claro que Xie tenta se defender e parte pra cima do protagonista para dar um soco na cara dele, mas algo incrível acontece. Quando Yun recebe um soco, ele simplesmente nem reage e o próprio Xie cai para trás com o impacto. O Yun fala que os dois estavam em patamares completamente diferentes naquele momento e começa a humilhar o Xie, até simplesmente do nada apareceu um cara chamado Yuhan Xiao San que não deixava passar nenhuma briga, e ele decide se intrometer no meio daquela bagunça. O Xiao aparece para defender Xie, o mesmo pede ajuda para poder descobrir como Yun tinha conseguido toda aquela riqueza e status de repente, porque suspeitavam que ele estava fingindo. Então Xiao já tenta meter um socão na cara do protagonista. O Xiao era praticamente assim com Yun, e era tão fraco quanto os outros adversários que o protagonista tinha enfrentado até então, porque o chute dele fez Yun sair voando para trás, deixando até o próprio Xiao surpreso porque ele estava inteiro depois do chute. E Xiao fala que era um dos poucos guerreiros da capital, o irmão de Xie Jing, e estava prontíssimo para arrasar a cara do protagonista no chão. E Yun até parece ficar surpreso quando ouve a identidade dele, só que do nada ele começa a tentar falar e Xiao até avisa que pedir perdão não era mais possível. O Yun simplesmente só pergunta o que era um antigo guerreiro porque nem ele sabia o que era daquilo. O Xiao então explica que os antigos guerreiros eram descendentes das antigas famílias chinesas que tinham regras rigorosas, e dentro dos antigos guerreiros também tinha escolas e ranks, e cada uma tinha uma enorme diferença. E dentro do rank o Xiao estava no 5º nível, o que significava que ele era bastante forte considerando que ao chegar no 9º nível, a pessoa tinha um poder bastante de destruir montanhas com os próprios punhos. O Xiao até fala que ele poderia tentar pedir por piedade, enquanto
Enquanto isso, o protagonista simplesmente pensa que ele chegou na primeira etapa de refinamento de Ki, mas ele não sabia nem que nível ele ficaria dentro desse ranking dos antigos guerreiros. Então Xiao simplesmente parte pra cima de Yun e mete 2 chutes no peito dele, fazendo ele voar longe que nem um saco de batata. Xiao acredita que venceu facilmente, mas claro que o protagonista se levanta na maior tranquilidade possível, como se nada tivesse acontecido. Isso deixa Xiao e todo mundo ao redor em choque quando mete um soco na barriga dele, fazendo ele girar que nem um Beyblade no chão e ser derrotado. Os convidados começam a sair correndo do casamento desesperados, apenas para deixar Xia em choque que nem Xiao foi capaz de vencer o Yun. No fim, Yun consegue recuperar seu orgulho, falando que eles nunca mais deveriam tentar mexer com ele. Indo embora com a Liu, ainda vemos King tentando perguntar para Xie o que eles fariam agora. O casamento foi arruinado, mas o Xie simplesmente mete um tapa na cara dela, mostrando que ele foi um belo do babaca, que é óbvio. Depois desse caos, a Liu leva Yun em um lugar bem bonito. De repente, os dois começam a conversar sobre o que tinha rolado no casamento, e um explica sobre o que apenas tinha ido, até para tentar botar um ponto final no passado dele com a ex. E nunca usaria os poderes e a fama dele para dizer que era melhor do que os outros. Isso faz Liu se apaixonar ainda mais por ele e achar o cara super maduro. Então ela revela que iria estudar fora na França, onde o irmão dela também estava, e até pergunta se o Prota sentiria falta dela se o caso fosse, mas antes que o Prota pudesse responder, começa a cair uma chuva super forte e enquanto o Liu corria, ela acaba torcendo o tornozelo e cai, mas claro que Yun chega bem rápido para salvar ela antes que ela conseguisse cair, e assim carrega ela até o carro. Como os dois estavam bem molhados da chuva, a Liu sugere que eles fossem até o motel para conseguirem se trocar, e tudo até passar a chuva. O Prota concorda entre o maior clima entre eles. Os dois chegam no hotel e a Liu começa a fazer toda aquela cena dramática, quando o protagonista faz massagem nela, até que do nada eles ouvem um barulho que vem ou houve um acidente de carro, e como bom fofoqueiro vai ver o que está acontecendo. Lá Yun vê que Zhong Yin estava discutindo com o cara e isso fez ele bater no carro. Então o cara com quem Ren estava começando a discutir começou a ligar para os médicos para pedir ajuda. Yun se aproxima e consegue ver que o Ren estava tudo estourado, com 3 fraturas internas e havia uma hemorragia, cavidade torácica, que bloqueava a respiração dele também, e o cara estava preso dentro do carro sem conseguir sair. Mas antes que o Prota poder se aproximar para poder salvar o Ren, o Musheng impede. Ele pergunta o que iria fazer de fato, mas a mulher do lado diz que ela poderia deixar porque eles precisavam salvar o cara do lado de dentro o quanto antes. Assim Yun se aproxima e arranca o cinto do mesmo, então usa a técnica de 3 mãos de meridianos para conseguir forçar a congestão, e também o suque dele para poder liberar as vias respiratórias e parar todo o sangramento do corpo dele. Depois de conseguir salvar o Ren, o Prota se aproxima de Musheng e ele agradece por ter salvo o Ren até o resgate finalmente chegar, mas o Yun logo comenta que pode sentir no Musheng uma aura bem pesada e maligna, como se tivesse perdido muito sangue na mão e tivesse matado pessoas, o que já deixa o clima entre eles bem pesado. Até que Musheng revela que na verdade ele lutou no exército chinês e tem toda a quebra de expectativas, então Prota fica de boa também e se apresenta para ele. O Musheng entrega o cartão dele e diz que compensaria ajudar dele por ter salvado seu filho. Isso acontece bem na hora que o Samu chega e eles levam todo mundo pro hospital para poder cuidar de Ren. O Yun apenas vê toda a situação e fica se perguntando quantas pessoas o Musheng poderia ter matado para ter uma aura tão poderosa daquela, e lembra de como o próprio pai dele tinha sumido enquanto lutava no exército também. Então a Liu sai na chuva para procurar pelo protagonista e pergunta se estava tudo bem, e no meio dessa conversa ela também relembra e pergunta que ela tinha feito antes sobre Yun sentir falta dela, mas o protagonista simplesmente diz que sim, pois eles eram bons amigos. Mas mesmo dizendo isso, o Prota sabia bem que ela estava realmente esperando ouvir dele, mas não ia tentar nada com ela quando tinha coisas mais importantes para fazer. O Yun volta para casa e fica se perguntando depois se o bichinho que ele adotou, que ele apelidou de Sabre, podia ficar naquela casa por enquanto. Quando do nada o Sabre aparece para ir no colo dele, o Yun tira de dentro da marca do braço de Bully, dele tira uma maçãs para o Sabre comer, porque o bichinho era super guloso e comia horrores. Depois de deixar o bichinho comendo, ele começa a praticar de novo as técnicas dele, fazendo especialmente de King Kun. O Prota comenta sobre as técnicas, eram melhores de ser usadas, praticadas no mar de consciência, mas era graças ao Bully King Kun. Ele era capaz de criar formas físicas no mundo real. O Yun treina durante toda a noite até chegar à madrugada. O Yun percebe que ele estava longe de chegar no segundo estágio, refinando de Ki, mesmo com a técnica de 5 elementos, de indução corporal estar quase sendo completa. O Prota comenta sobre como fazer a empresa crescer, mesmo o lance com aquilo tendo dando muito certo. Era bastante difícil. Ele também precisa pedir ao amigo dele, o Ki, para criar um trabalho de fachada poder disfarçar para a avó dele, para não suspeitarem como do nada ele ficou super rico e ganhou tanto dinheiro assim. Então naquele dia ele ia fazer a entrevista de emprego, e quando chega no local ele logo conhece Yun Qianmei. Era gerente do departamento do RH do grupo Zhao, que era onde ele começaria o trabalho de fachada. Só que o gerente era um belo do babaca, que já começa a humilhar o Prota, mesmo ele falando que já estudou história numa universidade, era realmente bom em tudo o que fazia. Mas o Yun já fica bolado e mete a mão na parede para prender o Mei a proeza de quebrar a parede da empresa. O Prota já fala que nunca deveria desprezar alguém desse jeito, é isso que fez com o Mei, por alguma razão, fica excitado até agora, o que deixa o protagonista em choque se perguntando se na verdade ele era gay, até que do nada aparece o cachorro de Nan. É claro que a própria Nan
Nan também aparece e eles finalmente se reencontram. Ela até quase comenta sem querer que ele foi o primeiro beijo dela, mas dá uma disfarçada. Essa conversa fez Mei perceber que eles eram próximos e que deveria atacar, primeiro para ter vantagem naquela relação. A Nan na hora fica achando que o garoto protagonista era realmente um homem mal entendido já começa, mas logo eles começam a fazer uma reunião e se apresentam. Ele na verdade era presidente daquela empresa. A Nan então diz que deixaria a secretária dela chamando a E, orientasse ele no trabalho, e durante toda essa conversa o Mei continua enchendo o saco tentando abusar do protagonista, até soprando no cangote dele, só para ele ficar arrepiado, até mentindo pra Nan, e na verdade ele tinha ido até lá para convidar Mei no encontro, mas a própria Nan tinha ouvido falar que aquele gerente do RH tinha tendência de abusar de algum dos outros funcionários masculinos da empresa. Do nada, enquanto eles ainda estavam tentando conversar, entra um brother para tentar pegar o lixo de dentro da sala, e mesmo com a Nan tentando expulsar ele porque eles estavam em uma reunião, o cara simplesmente fica boladão e saca uma faca, falando que ela tinha despedido ele, agora ele ia se vingar. O Mei até dá um berro porque tá em choque, mas é claro que um chega para parar ele, segurando a faca com os dois dedos como se fosse nada e deixando o outro mundo em choque, e manda o cara voando e quer pra outra parede. Isso deixou o Mei em choque porque ele nem imaginava que o protagonista poderia ser um artista marcial tão poderoso, e logo depois eu pergunto que ela tinha relacionado com aquele cara que tentou atacar ela. A Nan então explica que antes ela tinha despedido uma galera, porque estavam ocupando vagas, e tinha um pessoal dentro deles que fazia aposta e como ela se despediu deles, então não puderam pagar a dívida direito e manter o vício, então alguns tinham rancor dela. Depois dessa situação caótica, a Nan manda a E pedir para a polícia prender aquele cara e fala que iria compensar a ajuda do protagonista por salvar ela com o jantar, então eles meio que combinam de sair em algum momento. O prota comenta que aquele cara que tentou atacá-la pudesse ter alguns cúmplices dentro da empresa que desejam se vingar dela, então ele diz que levaria ela para casa por garantia no carro dele, mas o quanto eles vão até a garagem, a Nan fica surpresa em como um mês ou iam conseguir um carro de luxo, daqueles, e também havia virado um artista marcial super poderoso, e fica sem entender como tudo aquilo aconteceu em tão pouco tempo. Mas meio que o prota iria para uma festa à noite, a Nan diz que iria para casa de boas, até que do nada aparece Yang Lin, um antigo colega de trabalho dele, que chega para fofocar que ele estava perto de uma mulher tão bonita do nada, e parecia estar sendo muito bem desde a última vez que se viram. Como os dois estavam indo para a mesma festa de formatura, o prota diz que daria carona para ele, mas quando ele vai apontando pro carro dele, o que ele vê é uma carrocinha de verduras. Ele fica achando que o prota tinha ficado tão pobre a esse ponto, mas quando ele vê o verdadeiro vendedor vazar dali, e o Ian aparece dentro do carro de luxo, ele fica em choque, mas o Lin fica crente que na verdade Ian é motorista de carro de rico. Mal ele sabe da verdade, bobinho. Mas enfim, no hotel Chanel, a gerente vê um cara contando uma história super dramática de como gangsters estavam tentando assaltar ele, e para afastar os caras falou sobre o pai dele e era Kao Gang. Eles fugiram de medo. Foi uma cena tão cringe que até os outros caras ao redor da mesa ficam todos desconfortáveis em rir sobre o papel que o mesmo fez, porque ele estava se vangloriando de muito nadas. Mas esse cara obviamente achava que toda aquela cena ia chamar a atenção da Liu, que estava naquela festa com as amigas dela. Mas do nada chega o prota na festa de graduação, e ela logo vai se encontrar com ele e deixa aquele riquinho super puto se perguntando como um cara aquele foi capaz de chamar a atenção dela, e ele não. Quando ele chega na festa, o povo outro já sai correndo pra cima dele, perguntando se ele realmente tinha criado uma empresa e aquela pílula super famosa, se era verdade que ele tinha comprado um carro de luxo. Mas Olin aparece para dizer que ele na verdade é só o motorista que tinha levado a chefe dele pra casa, o mal entendido porque viu um Ian falando com a Nan, que era a chefe dele. Isso era bastante para esse cara que gostava da Liu começar a chamar ele de caipira de pobre, porque ninguém se Manhwa respeita pobre, mas a Liu já chega para poder defender ele e diz que na verdade ele era assim tudo aquilo que a fofoca diziam, e além disso ela literalmente ia ligar para a polícia alguém tentar se falar mal dele de novo. E ainda diz que ele era o namorado dela. Claro que isso deixa todo mundo surpreso, incluindo o protagonista em completo choque, mas a Liu ia continuar com essa farsa para fazer aquele cara que tava afim dela parar de encher o saco, e também não deixaria ninguém falar mal dele pelas costas e pela frente. E é claro que o povo fofoqueiro da festa já vai pra cima do Yun, de novo para pedir favor e um monte de coisa, cheio de interesseiros que só queriam saber do dinheiro e da fama do protagonista depois de saberem que tudo aquilo era verdade. Quando a festa chega, o Yun até oferece para levar Liu para casa, mas a Liu disse que as amigas delas iriam dar carona, porque iriam para a segunda parte da festa e viajariam depois. Então eles meio que se despedem rapidamente, um do outro antes de Liu ir embora. No carro, Liu fica torcendo para que o intercâmbio dela seja bom, ela possa ser paquerada por caras bonitos no exterior, claramente querendo superar o pequeno fora que ela tinha levado antes do protagonista, e fica torcendo para que realmente se dê bem na França. No caminho para casa, Yun acaba vendo do nada a professora dele, que era outra Aifu, chamada Yu Yang Yuxing, pedindo carona para ele enquanto estava no meio de uma ligação, usando a habilidade dele, a técnica de introdução corporeal.
dos 5 ventos, ele pôde ter certeza de descobrir que ela estava sendo ameaçada por telefonema para levar um certo dinheiro em um local sozinha, outra pessoa iria machucar. Ela então entra em um táxi e vai para esse local rapidamente. No local, o próprio ex-marido dela, chamando Young Ming, estava esperando lá, e quando o Xing chega lá, o cara já fica todo puto porque ela tinha demorado uma vida. Aí o Xing tenta dar para ele o dinheiro que ela tinha no cartão, que eram $20 mil, mas o Yan fica bolado porque ele tinha pedido 50 mil ao invés disso. A gente descobre que ele estava mantendo em custódia a filha dele, sabe, Lele? E ele até estava alimentando ela literalmente com miojo, pão, e o cara simplesmente pegava todo o dinheiro da Xing para poder gastar e fazer com quem bem queria. Ela apenas queria a filha dela de volta, mas óbvio que como ela nem fez questão de chamar a polícia nem nada, ele apenas queria se aproveitar dela até fisicamente, mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa a mais. Mesmo ela recusando, o Prota chega metendo um socão na cara dele, quebrando a outra parede. Aí o Xing fica em choque como do nada e o Yun apareceu para ajudá-la, mas ele poderia ajudá-la consideravelmente, uma retribuição pelos ensinamentos dela e tudo mais. O Prota tava vontade de matar Yang, mas a professora pede para que não faça isso e até manda ele embora e fingir que nada aconteceu. Mas antes que Yang pudesse fazer qualquer coisa para poder se vingar do soco, o Prota já capota ele com técnica de 13 mãos dos meridianos, sabendo que ele acabaria morrendo dali um mês, e de alguma forma isso nem poderia ser considerado culpa dele. Isso faz o Xing agradecer por ele ter salvo ela. Aí o Xing pergunta pro Prota como era descoberto que estava ali, então ele inventa toda uma história que fingiu que na verdade encontrou ela ali sem querer, não que realmente estava perseguindo ela esse tempo todo, até que do nada a polícia aparece para poder acabar com aquela situação, e depois que a professora explica tudo o que aconteceu, ele diz que do nada aconteceria com o Prota porque ele apenas protegeu ela também e fala sobre a filha da Xing do nada, agora estava de boa lá na polícia. Isso fez a professora agradecer ele com um abraço, e Yun fica todo feliz por ter ajudado ela agora, porque antes quando era pobre ela sempre o apoiou. Enquanto Yun levava a professora no carro dele, ele pergunta pra ela a razão dela não ter chamado a polícia desde o começo, então ela começa a contar toda a história. Aí o Xing conta como as duas famílias se conheceram, e como os Yangs eram super ricos e o próprio ex dela tinha muitas qualidades. A família dela forçou a se apressar e casar com ele logo, eles tiveram uma filha, mas não demorou muito para Yang mostrar como ele era viciado em jogos de azar e gastou todo o seu dinheiro nisso, perdendo toda a fortuna da família e também se tornando violento com o tempo. De algum jeito o juiz passou a filha deles à guarda de Yang, e o cara começou a ameaçar ela para pedir dinheiro ou nunca mais veria sua filha outra vez. Quando os dois chegam no departamento da polícia, a mãe e filha finalmente se reencontram. A Lele explica que ela saiu de casa logo quando ouviu o pai dela conversando com a mãe pelo telefone, e como uma criança com medo que ia, ela simplesmente foi até a polícia pedir ajuda, e até disse onde a mãe dela e o pai estavam. O policial de lá fala que Yang está envolvido com drogas, ele seria devidamente castigado por tudo o que tinha feito, e isso deixa o Xing aliviado e feliz porque tudo isso acabou bem, de tudo que elas haviam passado antes. Com isso resolvido, ela convida o protagonista para jantar com elas na casa delas, e o Xing prepara um belo de banquete para eles comerem, mas é claro que a Lele percebe que a mãe dela e o Prota estavam num clima super estranho porque Yun estava claramente atraído por ela, e ela até comenta como eles ficavam de olhos no melão infláveis dela, e também fala que queria que ela fosse o pai dela agora que Young estava preso, mas essa situação deixa ele tão em choque que ele nem dorme nessa noite, e até no dia do trabalho ele fica acabado de cansaço. Nesse dia a Nan chega para ver se ele estava bem porque ele parecia acabado que nem um zumbi, e lembra que eles iriam sair para jantar naquele dia. Ela não estava acostumada a chamar pessoas para saírem desse jeito, o Yun quase tinha esquecido disso quando os dois saem juntos, até que do nada eles veem um cara parado do lado de fora chamado Yekai, de uma família de artes marciais ancestrais. Meio que Yun e Nan ignoram ele quando ele começa a falar, então ele continua falando sobre como ele veio de Yanxing, e o estava ali justamente para forçar a Nan a se casar com ele porque ele era de uma família que tinha decidido e também os anciões, mas ele não conhecia insistindo que nem insuportável. E Nan continuava a negar de voltar com ele para Yangning. Ele manda o acompanhamento dele, Lao Mao, partir para cima dela para levar a força, mas claro que o Prota não deixaria isso barato e para ele com um soco, dizendo que não deixaria levar a chefe dele assim tão fácil, mas ao contrário do que ele esperava, o próprio Yekai na verdade era bem mais poderoso do que Jing Ming, então o combate dele desenrolou de forma interessante. Basicamente os dois trocaram muitas porradas e perceberam que ambos são artes marciais bem poderosas e que também havia outras pessoas ali naquele mundo que aprendiam técnicas tão poderosas quanto as do próprio Yun. Isso faz ele tomar algumas porradas de Yekai, mesmo depois de ter treinado tanto, mas acaba com o Prota consegue meter o último golpe em Yekai, que o manda contra o próprio carro com a cara toda estourada. O Yekai tenta forçar ele a matar ele ou iria se arrebentar, mas o Prota na frente dele o ameaça, e seu acompanhante vazam dali depois de tanta humilhação, e Yun percebe que todo mundo antigo onde estava o mestre dele, ainda haviam pessoas ali na Terra que eram antigos guerreiros que também praticavam técnicas de introdução corporal, e portanto eram bem fortes. Então Prota percebe que teria que ficar ainda mais forte, pois Yekai com certeza não estava nem perto de um dos lutadores mais poderosos. Além que usasse uma força obscura ainda mais forte, certamente precisaria avançar o domínio de Ki dele para o segundo estágio o mais rápido possível. De volta para a casa dele, volta a meditar para ficar ainda mais forte nesse processo. Acaba se reencontrando com seu mestre. É claro que o Vero nem pensa duas vezes antes de xingar o cara de 30 coisas diferentes depois de falar o quão fraco e perdedor ele era
era depois de apanhar feio daquele jeito. Apesar disso, o Prota comenta como era fácil ele falar, porque Yun tava fazendo tudo sozinho, mas na época do velho ele vinha de uma família de artes marciais antigas, que eram todas ricas e poderosas, então era bem mais fácil de conseguir as coisas. Então Yun pede uma dica para chegar no segundo nível de refinamento de Ki. A entidade lembra ele de como deu mais do que uma técnica dos 5 elementos de introdução corporal, que ele sempre costuma usar, então como ele havia sido guiado até a porta da cultivação, o resto tudo dependeria apenas dos esforços dele. O mestre dele também conta sobre na época em que ele era viajante, ele destruía centenas de dinastias de cultivo, e aquilo era uma existência daquela época em um pensamento grandioso que era bastante para matar deuses e demônios tão poderosos. Acaba que o velho empolga horrores falando sobre as coisas da época dele, e logo o Prota chega para lembrar que agora era só o que sobrou daquele deus original, e ainda estava preso igual um idiota sem poder sair. O mestre diz que ajudaria ele, então diz para ele tomar uma pequena porção de ginseng de 500 anos, que ele conseguiu nas montanhas, agregando um pouco de tripa de ponta gigante. Ele diz que a aura pura dos materiais iria permitir ele passar para o segundo nível da etapa refinamento de Ki, mas então Yun fala que ele tinha largado o corpo daquele pintão que ele matou antes lá na montanha, então ela deveria estar só o pó agora, mas a entidade diz que a tripa daquela serpente deveria estar dentro do Bully, porque absorvia automaticamente o tesouro próximos com energia espiritual, então ele não precisaria voltar para a montanha só para buscar aquilo. Ele também comenta que não poderia desperdiçar o ginseng, e deveria procurar um forno na alquimia, porque era apenas lá que poderia criar pílulas no seu potencial máximo, e depois deveria usar o Bully para encontrar mais tesouros e fazer ainda mais pílulas e repetir esse processo de criação. E Yun vê então que o mestre dele entregou uma nova técnica, para que ele permitia apenas a partir do nível 2, chamado Fogo da Verdadeira Essência, e como ele era uma essência de fogo, ele poderia usar o poder todo o tempo, que não se apagaria mesmo com água ou vento. E assim que a cultivação e o poder espiritual do praticamente ficassem poderosos bastantes, o poder daquele fogo também aumentaria, então era uma técnica super útil. Depois de mandar todas essas dicas, a entidade expulsa o Prota, pedindo para que não encha seu saco onde tiver com problema. O Yun então usa o Bully para retirar os itens preciosos de dentro e percebe que as tripas da serpente realmente estavam ali dentro e eram mantidas como frescas. Isso faz o protagonista se perguntar o quão grande era a capacidade daquele Bully de armazenamento. O curioso e engraçado é que a tripa da Piton parece uma mandioca de tão feia, ainda tinha uma carinha horrorosa, mas o Yun a precisava comer para ficar mais forte, então ele faz um esforço ali e engole o negócio, mesmo tendo um sabor horrível, mas isso logo permite ele se sentir a energia espiritual da tripa de serpente, o ginseng, se espalhando pelo corpo dele, permitindo que ele finalmente conseguisse chegar ao nível 2 da segunda etapa do refinamento de Ki e sentisse que estava realmente poderoso agora. Depois disso, Bros lembra que jantaria com o Sheng naquela noite para melhorar o perfil social dele, então ele levaria o Chique para ajudar ele ainda mais nessa tarefa, mas um amigo dele diz que está resolvendo alguns perrengues, ouvindo o pai dele que era para comércio, mas não demora muito para aceitar quando Yun menciona que conheceu um cara do exército de alto rank, e que não seria ruim que amizades com ele, e claro que o Shiki aceitaria porque ele veio do exército antes. Na casa do Musheng, nós vemos ele com a mulher praticamente flertando na frente dos filhos deles, e o moleque tava com uma cara que queria morrer vendo os pais assim, até que Yun e o Shiki finalmente chegam, mas antes que o protagonista puder apresentar o amigo dele, o próprio Shiki salda o comandante dele, o que deixa em choque a verdadeira identidade daquele cara, mas o Shiki diz que foi reserva 3 anos atrás, e começava a ler os relatórios dos militares dele no exército, então era um grande fã dele. No fim ele se senta para conversar e o Musheng começa a tratar ele super bem, e até apresenta a esposa dele que chamava ele Jia. O Musheng então pergunta da família do protagonista, ele diz que o pai dele também era um soldado, mas havia desaparecido há 10 anos, mas ele ainda tinha uma avó e irmã em casa, mas a mãe dele também abandonou eles quando Yun tinha 5 anos. O Musheng então fica surpreso e pergunta qual era o nome do pai dele, então ele diz que chamava Yang Gozong, deixando o clima na mesa totalmente tenso. O Musheng então tira uma foto perguntando se o protagonista reconhecia aquela pessoa, mas do nada é que ele tira essa foto da própria esposa numa roupa sexy e deixando todo mundo sem graça com aquela situação, e a própria Lígia mete um tapão na cara do marido por ter aquilo do nada no bolso dele. O Musheng então mostra a foto correta e comenta que ele e o pai dele realmente se pareciam bastante, e diz como ele e Muzong eram grandes companheiros do campo de batalha, e relata como numa missão de fronteiras eles estavam trabalhando juntos em uma situação devido à morte no deserto, mas foi o próprio pai do protagonista que se ofereceu para se sacrificar e distrair o inimigo, mas acabou que a própria equipe de Guzong também acabou desaparecendo junto da tempestade de areia, que apareceu do nada, mas mesmo depois daquilo, Musheng ainda tinha muito respeito por ele. Ele já pergunta se tem algo que pudesse fazer pelo Yun, agora que sabiam sobre a identidade do pai dele e tudo mais. Então o Prota comenta como tinha aberto uma empresa de bebidas saudáveis com Shiki, e se deparou com alguns problemas, incluindo que aquele vinho que Shiki tinha mostrado antes, porque aparentemente ele tinha sido reprovado pela vigilância sanitária, sendo que antes tinha entrado para a venda no mercado. Então o casal fica surpreso ao descobrir que o vinho dos deuses era na verdade fabricado por eles, e o Musheng comenta que eles dois tinham experiência de vinho, antes era muito bom sem nenhum efeito colateral, então é resolver aquele perrengue para eles dois. O Yun se lembra, as maiores vantagens daquele vinho era a capacidade de nutrir tanto o Yun quanto o Yang, então simplesmente do nada o filho do casal comenta que desde que eles começaram a tomar aqueles dois vinhos tiveram
que tocar a cama 2 vezes, ou seja, o casal estava muito feliz com aquelas certas atividades. Mas ali já corta o assunto e pergunta se o protagonista estava com fome e queria comer alguma coisa. Mas antes que ele pudesse responder, antes chega uma mensagem no zap, um desconhecido, que na verdade era a pessoa responsável por barrar a venda do vinho, que ele estava interessado na forma de criar o vinho, e estaria esperando às 11 horas por ele em um certo bar. E um ainda vai até aquele bar e se encontra com um tal cara interessado no vinho, e que era o Xiao Luizi. Então o cara logo percebe que o protagonista era da família de artes marciais antigas, e que sabia que ele tinha dado uma lição no jovem mestre da família e antes. Ele também comenta como o farmacêutico da família percebeu uma carta presença no vinho dos deuses deles, e perguntou para o prota o preço daquela receita. O Will se arrepende de não ter diminuído o potencial do vinho dos deuses, mas então responde que o valor da receita era de 10 bilhões, mas claro que Xiao fala que aquilo era uma piada, e já tinha 2 brothers para cima do protagonista, iludidos que vão bater nele. E um percebe que o ki deles é muito forte, ou tão poderoso para estar no mesmo nível de Ekai e de Lamao. Então apareceu uma boa oportunidade para testar suas novas habilidades, mas acabou que os 3 caras, nenhum deles foram bastante para encostar no protagonista, porque ele solou os 3 rapidinho. Agora que havia chegado ao segundo nível do estágio do refinamento de ki, então lutadores de artes marciais antigas que nem eram um desafio para ele. Depois de apanhar daquele jeito, o Xiao já disse que não quisesse entregar aquela receita e ia dar um jeito de ameaçar o avô e o irmão dele, porque eles sabiam sobre a identidade da família dele, mas hoje já fica putaço só de mencionar a família dele, então já segura o maluco no pescoço, fazendo ele borrar de todo medo, e perdido por misericórdia, o prota ameaça ele de casa tentar encostar na sua família, a própria família do cara, além de chamar os caras dos ancestrais para deixar apodrecer, cada um deles sob o sol. Depois de ser humilhado, Xiao volta para casa e relata sobre a derrota humilhante dele, o que faz apenas parecer o quão poderoso Yun havia ficado forte e poderoso, o bastante para derrotar 3 caras com um tapa na cara. O Xiao continua insistindo pro vô dele que não poderia deixar barato, mas o velho claramente mais sábio diz que a família Yang era a primeira da família militar, e mesmo sem artes marciais, não era razão para submeterem ele assim. O velho também comenta que o ancião dos Yangs era o encarregado do grupo de dragão antigo da China, então nem deveriam tentar tocar neles. Depois da conversa com Yun, um membro dos matadores de flores, comenta que eles nem iriam resolver aquilo para eles. Em contrapartida, o prota estava indo confirmar se Xiao iria fazer besteira depois daquilo, até que ele resolve um zap de Yang, dizendo que o problema do vinho foi resolvido. O Yun vai ter um candado antigo, e no caminho uma mulher chamada Xiuhua oferece uma massagem pro protagonista e percebe que era uma técnica antiga, que veio do 7º mestre, e a mina estava convidando ele para entrar no clube Cavalo Branco, mas do nada o próprio 7º mestre parece pedindo desculpas pelo comportamento da Xiuhua, e se apresenta como Shen Qifu, mas quando o prota continuando o caminho dele, do nada o Shen lança uma chicotada nele e o Yun até se pergunta se ele era um artista marcial, mas o Shen diz que é apenas um velho sem interesse no vinho dele, mas apenas queria esclarecer uma coisa. O Shen começa a tentar acertar o Yun com o chicote dele, mas o prota desvia fácil dos golpes e até segura com o pé o chicote, deixando o Shen surpreso com a força dele, que era do nível de Jin negro. O Shen admite a derrota, mas este protagonista seguir a vida dele, já pergunta se poderia ser discípulo dele do nada, e é óbvio que Shin fica em choque com o que acabou de ouvir. O garoto percebe que a habilidade com chicote é melhor do que a de Shaolin Zu, mas infelizmente ele não tem força. A força interior parece não colaborar. Se não fosse por isso, a habilidade com chicote poderia alcançar níveis maiores. O garoto comenta que a sua família Shin tinha um ancestral dos tempos de guerra. Ele liderava seus homens para proteger as colinas de norte a sul no condado Gu de bandidos, mas ele acabou morto por uma arma de fogo. Nesse incidente, metade dos livros de ensinamentos acabou sendo perdidos. Por isso, nessa cultivação de poder interno pode demonstrar todo o seu potencial. Tecnicamente falando, sua família Shen pode apenas ser considerada como uma família incompleta de artes marciais antigas. Na mente do garoto, parece que esse tal de Shen Qifu não é uma má pessoa, além de ser uma família de artes marciais que sacrificou para proteger o condado Gu. Seria bom tê-lo como seu aprendiz. De repente ela abaixa a cabeça para o garoto. Ele pede para toda a sua vida quis trazer de volta para sua família o nível de uma verdadeira família de artes marciais antigas. Já faz 10 anos que não consegue ultrapassar o pico de Ming Jing, e daqui a poucos anos terá a meia idade quando seu corpo começará a enfraquecer e nunca mais na sua vida será capaz de alcançar o nível de Jin negro. Vê que o garoto alcançou o Jin negro mesmo sendo tão jovem. Pergunta se não pode ser seu mestre. Desde que alcance, fará qualquer coisa que o mesmo pedir, e o garoto aceita sem pensar 2 vezes. Percebendo que ele aceitou, não entende o motivo que foi tão simples assim, mesmo as 4 famílias de Jian Yang estariam dispostas a aceitá-lo. Mas o garoto tem uma condição para tudo isso. Tremendo de medo para saber qual condição é essa, fica pensando que pode ser dinheiro, ou assinar algum tipo de contrato que viola até a venda de sua alma. Ele sabe que o garoto já deve saber que ofendeu a família, e agora está preocupado com a segurança da sua família, por isso precisa de alguém que a proteja. Desde que esteja disposto a ajudá-lo, pode passar uma técnica de cultivo de artes marciais completa. O homem concorda sem pensar 2 vezes. Na mente do homem, ele é merecedor de ser um mestre tão poderoso, mesmo assim tão preocupado com a segurança de sua família. Então pede para Shen, que não precisa ser tão formal assim, esse é um acordo de bom para os 2 lados, mas não poderá passá-la para ninguém.
Então agradece Yang e vai fazer de tudo para servi-lo. Ele vai seguir esse mestre, talvez até mesmo capaz de alcançar um nível maior como guerreiro de artes marciais, mas o garoto quer que ele vá para a vila de Chang'an em 3 dias e vai explicar outras coisas também. Aceitando tudo que o garoto falou, vai ser o seu aprendiz. Andando pelo local, encontrou Tio Sam. Falando que está de volta, ele está muito animado com Yang e percebe que ele cresceu bastante e agora voltou para visitar a todos. Enfim, ele conseguiu encontrar sua avó, Yang Yun. Ela agradece por ter finalmente voltado para sua família. Ontem ele estava conversando com a Shanshan sobre ele, mas não queria imaginar que fosse voltar logo hoje, e gostaria que entrasse na cozinha que vai cozinhar algo gostoso para o garoto. Então decide chamar Shanshan para ajudá-la na cozinha, na mente do mesmo, já que um deus se deu à cultivação, precisa primeiramente dar uma vida melhor para sua avó e sua irmã. A mãe já vai começar a fazer alguns medicamentos. A senhora comenta que ela deve estar no quarto estudando. Shanshan precisa trabalhar duro, já que ela conseguiu entrar na mesma faculdade que ele. O garoto decide ir lá para vê-la, então pede para que aproveite para conversarem um pouco, já faz muito tempo que não se falam. Essa garota está sempre perguntando sobre ele. Batendo na porta, pergunta se está estudando. No entanto, ela fica o tempo todo tirando foto e eu fecho a porta na hora. Então ela começa a xingar o garoto de maldito e pede para que bata na porta antes de entrar. Mas ele decide lembrar da próxima vez, e ambos concentram na mesa tão emburrado com o outro, e a vovó pede para que subam depois da montanha com ela, para cultivar os deuses e pedir para a rainha dos 9 céus que nos abençoe com muita sorte. Ian comenta que a sua avó não está aparecendo também, acha que deveria ficar em casa um pouco e descansar enquanto vai lá com a Shanshan. Mas ela não quer com o garoto por conta de ter a vista como uma forma vulnerável. A senhora comenta que o pai do mês ainda não voltou, então precisa ir até o topo da montanha para agradecer por ele também. Mesmo depois de tantos anos, a sua avó ainda acredita que o seu pai ainda está vivo. Ela nunca usou a pensão enviada pelo exército, dizendo que seria a mesma coisa que admitir que seu pai seja falecido. Ao chegar na montanha, é realmente um lugar bem bonito. Ian comenta que ele e Liu Shiqi da empresa viram uma empresa em Guido, e agora que a Shanshan começa a faculdade, esteve pensando, já que tem uma casa em Guido, gostaria de levá-las para morar com ele. A senhora pergunta se não está se envolvendo com algo ilegal. Não entende de onde está tirando tanto dinheiro assim para comprar uma casa. A sua irmã concorda que ele não deve ficar mexendo com coisas ilegais. Ele e Liu Shiqi abriram uma empresa na área de saúde e tiveram bastante sucesso, por isso não poderá mais viver assim no futuro. E bom, ele acaba acreditando na sua irmã. A senhora comenta que já está muito acostumada a morar no campo. Além do mais, acho que será difícil encontrar pessoas para conversar, já que não está acostumada com a capital. Mas o garoto comenta que ainda terá Shanshan do seu lado, sem falar que o Lixi também estará na capital. Se caso quiser, pode pedir para alguém que tempos em tempos acompanhar até a vila. Mas ela gostaria de pensar um pouco antes de aceitar. Encostando na sua avó, começa a sentir uma aura poderosa e fica se perguntando o que há dentro desse templo. O garoto pede para que as duas vão na frente porque tem que tirar a água dos joelhos. Sentindo um forte poder vindo na sua frente, ele decide ver o que está acontecendo. Mas ele não entende bem o que é essa coisa que está na sua frente. Mas na mente do garoto é que vai escavar um pouquinho para que possa ver o que é. Mas nas suas costas aparece um homem dizendo que é o artefato imortal de um ancião antigo. Ian pede para que seu mestre pare de aparecer tão de repente assim. O homem comenta que parece que é uma civilização de cultivadores no seu mundo, então não quer que seja tão descuidado assim no futuro, talvez se depare com algum cultivador bem poderoso. Mas a mente do garoto é que tem escutado várias e várias vezes a sua avó contando sobre as lendas e mitos da montanha Hualong e os 9 templos celestiais. Será que pode ser essa lenda que eles estão falando? Além do mais, é bem sortudo encontrar um fornalha cerâmica imortal. Mesmo no mundo dos cultivadores pode haver grandes batalhas para obtê-la. Então pede para que aguarde logo, dizendo que sim, na sua mente, se não tivesse se tornado um cultivador, não saberia dizer quantos tesouros estaria perdendo. Depois de louvar os deuses, Yang Yung secretamente colocou 20 mil na caixinha de doações do templo e desceu a montanha com sua Shanshan e sua avó. Olhando bem o nível de artefato imortal requer sacrifício em sangue para depois poder ser refinado com essência de fogo. Caso faça isso, conseguirá fazer diversas pílulas quando houver um equilíbrio entre ele e a fornalha. Tentando fazer isso, coloca seu sangue. Primeiro tem que tentar usar uma técnica de magia de fogo do seu mestre. Essa é a verdadeira essência do fogo. Fazendo isso, de repente o objeto fica gigantesco. O nome dessa fornalha é Tai Shangdan. O garoto está bem animado para começar a fazer essas pílulas. A erva principal é ginseng, que regula a vitalidade do corpo. Isso é uma boa maneira de melhorar a capacidade física do seu corpo. Isso acrescenta ginseng e outras ervas. Durante o processo de refinamento, conseguiu sentir a aura ao seu redor sendo absorvida pela fornalha. E a velocidade de refinamento do medicamento ainda mais rápida do que imaginava. As pílulas de criação e transformação estão terminadas e a quantidade é excepcionalmente alta. As pílulas foram feitas de acordo com os padrões de cultivação, não necessariamente os mesmos do mundo imortal, mas vai tentar primeiro para ver se há algum efeito
colateral. Tomando, consegue sentir uma forte aura. Essa aura e energias puras são poderosas que apenas podem ser forçadamente canalizadas pela técnica de criação Qian-Kun. De repente sua irmã começa a bater na porta e pergunta o que está fazendo, e não entende que cheiro nojento é esse, vendo a mão do garoto toda melada. Realmente percebe que ele é um pervertido, mas ele comenta que não é o que está pensando, indo para a montanha tomar um banho para não causar esse mau cheiro. De repente ele consegue encontrar uma garota totosa indo tomar um banhozinho. Esse é um roxinho que não conhecia muito bem. Ele pergunta se será que é da Vila Shangyang. Ela gostaria que lavasse as costas do garoto, mas ele comenta que já tem uma namorada. Então quer que ele vá logo para o inferno e comece a atacar o garoto de forma repentina. O garoto não entende o motivo que todo mundo gosta de atacar pelas costas. Ela percebe que realmente ele tem uma bela habilidade e consegue recuar um pouquinho. O garoto nota que ela tem alguma arma escondida e pergunta quem é essa garota. Ela se apresenta como assassina Hank Chachá. De repente o binguelo do garoto começa a dar aquela erguida só ao ver essas roupas totosas da menina, mesmo tendo uma namorada ele não passa de um cachorrão safado. Ela comenta que essa única arma secreta da divisão atual, dispersão de flores de ameixa. Se ao inalar um pouco desse gás, seu membro inferior irá inchar, restringindo consideravelmente seus movimentos. Basicamente ele ficou de bingolinho duro. Ela gostaria que ele entendesse por que está atrás do garoto, então pede para que seja um bom menino e entregue o pequeno Penhundam e não irá torturar até a morte. Mas ele vai dizer a verdade, não tem nenhuma forma de pequeno Penhundam, e quem estiver espalhando esse boato falso está apenas querendo se vingar do garoto. Ela não está acreditando nas suas palavras, e pode ver que ele está coberto por impureza por causa do efeito colateral de ter ingerido das pílulas, então precisa ser mais esperto enquanto a isso. Pegando um pedaço de madeira, quer que pare de conversa fiada. O xamã de fedorento comenta que esse pau não vai ajudar a garota com nada. Usando o pequeno pedaço de madeira, consegue atacar a garota, que fica bem machucada. E na sua mente sabe que é uma artista marcial do pico de primeiro nível do Jin Negro e mesmo assim não consegue ferir o garoto. Mas ela quer que a deixe sair logo do local, se caso fizer isso vai ficar devendo alguma coisinha futuro para ele, pode ser usado por qualquer coisa. Ele comenta que já está muito tarde para pedir piedade, já que vê até o garoto deve estar pronta para sofrer as consequências do seu fracasso. Indo para o céu, usa novamente aquele efeito colateral para mostrar o binguelo. Ele é realmente uma pessoa muito inocente. O garoto percebe que foi muito descuidado, essa névoa venenosa é muito extensa, e não vai conseguir evitar nada. Ela comenta que precisa dizer que ele é muito talentoso em artes marciais, mas no fim das contas é apenas um novato sem experiência, e pergunta se está gostando da sua névoa vermelha, e a sua visão de repente começa a ficar meio turva. Então pede para que dê logo a receita do pequeno Penhundam, se não der não vai pegar leve com o garoto. Dessa vez parece que deparou como assassina profissional, os métodos dela são bem mais sujos do que daquela chamada de guerreiro de artes marciais antigas. Além disso, a diferença entre os dois não está na força e sim na experiência. A garota não quer que ele resista tanto, a sua névoa de veneno não pode ser facilmente expelida, se caso não for se entregar logo a forma irá morrer. E não será apenas ele que vai falecer, e sabe bem onde a avó da garota e a sua irmã mora. Ele começa a xingar ela de todo qualquer nome e pede para que não mexa com a sua família. Na mente da garota sabe que ele tem um poder bem sério, ela vai se esconder nas sombras e observar por enquanto. Ela comenta que já matou várias e várias pessoas, se caso tivesse levado a sério já teria falecido. Mas ela gostaria que ele realmente fosse uma pessoa diferente. Ian percebe que ela conseguiu camuflar essa aura. De repente ele começa a escutar um som e nota que é apenas um coelhinho, mas ele é mais esperto e sabe que não pode esconder seus movimentos, mas sua aura de assassino é muito evidente. Assim, tacando fogo na garota, ela começa a queimar como se fosse nada e fica apenas seu esqueleto. De repente ele começa a sentir a névoa venenosa que está espalhando cada vez mais profundamente. Primeiramente ele tem que usar o seu poder para dissipar essa névoa venenosa. Essa é a primeira vez que usou sua verdadeira essência de maneira tão descontrolada, sua verdadeira energia acabou se esgotando. O garoto sabe que ela nunca deveria ter tentado ameaçar sua avó e nem sua irmã. Elas são as pessoas mais importantes da sua vida. De repente ele começa a tossir. Pensou que ficaria bem depois de lidar com uma pessoa tão perversa, mas ficou um pouco desconfortável depois de queimá-la viva. Ao chegar no banho, percebe que tem uma garota no rio. Olhando para trás, ela pensa que é Jin Feng. A garota percebe que ouviu errado, achou que alguém tinha chamado. Mas na mente do garoto é que a Jin Feng não tinha ido trabalhar na cidade porque ela está no local. Vendo todas as curvas da garota, nota que ela é bem totosa, mas sempre pensou que na Jin Shen como uma irmã quando era criança e não pode agir dessa forma. Mas na mente do garoto aparece aquele diabinho pedindo para dar aquela olhadinha e nada demais. Ela nem notou o garoto, já que são adultos não tem problema nenhum dar uma olhada. Xingando todos eles, fica com o dedinho dando aquela olhada. Depois de ver o suficiente, ele age como se tivesse alguma honra e decide ir para o outro lado do rio. Ao chegar no local, o Rio da Fada é realmente um bom lugar, quente no inverno e fresco no verão. A sua avó sempre diz que esse lugar que as fadas tomam banho, não sabe se pode acreditar nisso. Ele lembra dos bons tempos passados, onde todo mundo se divertia bastante, mas ele começa a pensar que tem algo debaixo d'água. Vendo que é um peixe dourado atrevido, percebe que ele é bem atentado. Ele achava que esse tempo todo esses peixes haviam sido extintos, por serem sempre capturados por estrangeiros, mas ainda alguns do Rio das Fadas. Eles são realmente muito grandes.
Ativando seu poder, começa a nadar em alta velocidade, e agora nota que é o motivo que eu não conseguia encontrá-los. Eles estavam se escondendo no fundo das profundezas. Vendo algo brilhando na sua frente, se pergunta para saber o que é. Descendo para o lado de baixo, percebe que tem uma espada enficada e uma cabeça gigante. De repente, o seu mestre começa a comunicar com o garoto, perguntando o que está acontecendo. Ele comenta que sentiu uma força demoníaca poderosa, perguntando para saber se é um demônio. Ele comenta que é na verdade um dragão extremamente grandioso. Ele é um tipo de existência muito raro e difícil de se encontrar. O dragão que tem experiência e 8 calamidades ainda mais poderoso que um dragão normal. Mas a força do dragão dourado de 5 garras abaixo. Então pede para que olhe para a grama de dragão ao redor do local. Ela é muito valiosa para ele. Apenas solo misturado com sangue de dragão pode fazer crescer esse tipo de grama. Além disso, demora milhares de anos para essa grama crescer 1 polegada apenas. Essa que o garoto tá deve ter pelo menos 5 ou 6 mil anos. Perguntando para saber o motivo de ser tão velho assim, o homem responde que essa é uma erva para até mesmo no fundo da cultivação, mas está preocupado com o garoto. A Terra possui uma criatura que é capaz de matar esse poderoso dragão. De repente ele percebe que acabou o tempo da técnica de segurar a respiração. De repente ele sobe como se fosse louco com uma cabeça de peixe, levando a garota no colo para um local seguro. Vai parar de pensar nisso, é importante acordar Jinfeng primeiro. Conseguindo fazer isso, os dois ficam se encarando para o outro. Logo ela percebe que é Yan e não entende o que aconteceu com a garota. Ele comenta que a salvou porque desmaiou no local. Ela fica bem envergonhada e pede para que não a toque. Ela é a estrela maléfica que matou homens, é melhor ficar longe da garota. Ele responde que nasceu para lutar contra o céu e terra, contra o destino das pessoas. E não importa se ela matou diversas pessoas. E de repente sua irmã aparece dando um tapa na cara do garoto e estava se perguntando por que estava demorando tanto para tomar um banho no Rio da Fada. Mas imaginava que ele estivesse fazendo isso com a irmã Jinfeng. Ela comenta que algumas coisas acabaram acontecendo e por isso não vai conseguir jantar no local. A avó do garoto comenta que já faz um tempo que não visita a casa dela. Quando era criança costumava ir muito e agora parece que esqueceu da velhota. E a sua irmã começa a pedir desculpas porque não sabia que tinha salvo a irmã Jinfeng. O garoto fica putão da vida porque agora ela sabe que estava errada, nem perguntou antes. A velhota pergunta para saber se esse peixe dragão realmente foi mesmo capturado no Rio da Fada. Já faz muito tempo que esse peixe foi visto na ilha e até mesmo achou que estavam extintos. O garoto comenta que deu muito trabalho consegui-lo, então vai aproveitar todos juntos. Mas na realidade ele quase perdeu sua vida tentando capturar esses peixes. Felizmente nos últimos instantes da técnica de segurar a respiração colocou uma grama de sangue do dragão e aquela espada no pote que Kun. As garotas começam a ter alguns feitiços e tesões só por comer um peixe, algo inexplicável. O garoto comenta que colocou 1/3 da pílula da criação e transformação nessa sopa. Além do peixe dragão ter crescido comendo grama de sangue de dragão, elas receberão vários benefícios depois de tomá-la. Falando nisso, ele gostaria de saber se a irmã Jinfeng estava trabalhando na cidade nesses últimos anos, o motivo que voltou tão de repente. Ela explica que a sua mãe sempre sofreu com graves problemas nas pernas e nesses últimos dias tem ficado cada vez pior. Os médicos do velho hospital do Candato disseram que a perna precisa ser amputada, por isso pediu para um médico da cidade que ajudasse com a sua mãe. E eu gostaria de ver a senhora para ver se consegue fazer alguma coisa. A senhora fica bem surpresa por conta mesmo ter ido visitá-la. Ela fica ainda mais surpresa quando vê com esse peixe dourado. Ao olhar já percebe que tem baixo fluxo sanguíneo nos músculos da perna. Alguns músculos já estão necrosados e bem ruins. Além do mais, ouvi dizer que ela não está se sentindo muito bem ultimamente, então veio para vê-la. Entretanto, no pergaminho medical que seu médico lhe deu, tem um método para tratar problemas musculares com a agulha dos 5 elementos, Yin Yang, e trouxe um peixe também para a mulher. Ela comenta que esse peixe é muito caro para aceitar e não pode fazer isso. O garoto comenta que pegou no Rio da Fada, é um tônico poderoso e bom para o corpo. Vai pegar mais alguns depois para todos comerem. A garota pede para que aceite. É uma ocasião bem especial. E de repente o médico aparece no local falando com eles. Ele comenta que esse local é bem remoto, não tem nem poste de luz e quase se perdeu no caminho. E pergunta para saber onde está a paciente para que possa tratá-la. Saindo correndo para apresentar sua mãe, gostaria que ele desse uma olhada. O homem já chega boladão por conta do garoto está fedendo a peixe. A senhora comenta que foi ao hospital do condado. E os médicos disseram que o pé de sua mãe precisa ser amputado. Então pergunta para saber se pode dar uma ajuda. Ele comenta que a necrose já se espalhou tanto que a perna precisa ser amputada, caso contrário ela poderá correr risco de vida. A garota fica ainda mais chateada e pergunta se não tem como salvar a perna da sua mãe. Ele responde de forma grosseira que não, então a garota pede para que possa tentar. O homem fica irritado e pergunta para saber como o garoto está fazendo assim, não entende nem mesmo de doença. Ele pode garantir se ela seguir suas instruções, ela será capaz de recuperar a perna em torno de um mês. Se caso não acredita, que é um conjunto de acupuntura que irá restaurar o tato da perna da Tiang agora mesmo. A garota pergunta para saber se é verdade, e o médico fala que esse jovem só sabe falar as coisas. A garota acredita no mesmo. Se caso conseguir curar sua mãe ou fazer o que ele quiser, e na mente do velho se caso conseguir devolver o tato da perna dela, vai se ajoelhar na frente do garoto e chamar de avô.
Na mente do garoto quer apenas que não se arrependa depois. A senhora comenta se não tem problema em perder sua perna, só tem medo que isso possa afetar a vida da Jinfeng. Ela disse várias e várias vezes que deixaria o trabalho na cidade para ir tomar conta da garota. Já decidiu que independentemente se caso conseguir ou não curar sua perna, pede para que cuide da sua filha, ela é muito bondosa e bonita. Acha melhor que os dois comecem a morar juntos. A garota fica toda envergonhadinha, não sabe nem o que está acontecendo, mas a mente do garoto vai deixar essa conversa para depois, primeiro vai curar a perna da senhora. O homem fica nervoso porque aplicou todos os agulhas de uma vez só, e pergunta para saber se ele está tentando enganar. Isso não vai conseguir curar a perna da senhora nem lascando, perguntando para saber como ela se sente, mas na realidade ela sente apenas uma pontadinha na perna e alguma coceira. O homem fica tão espantado que até sua careca sobe para cima. Depois de fazer tudo isso, ele vai apenas desobstruir, tanto quanto os vasos sanguíneos quanto medianos, restaurar a parte da fibra muscular, porém os músculos necrosados vai precisar um pouco mais de tempo. Seguindo a receita que preparou para a mãe da garota estar curada dentro de um mês depois de tomar todos os dias. O homem não entende o que está acontecendo. Ele fala que não esperava encontrar alguém com tamanha habilidade em medicina, pois tantas décadas praticando medicina jamais admitiria sua derrota. Apenas precisava saber a diferente tipo de pessoas por aí que só porque não consegue fazer algo não significa que ninguém consiga. O senhor não entende como ele sendo tão jovem conseguiu tal patamar de medicina, mas ainda não ousa perguntar. Ficando bem envergonhada, ela não entende como pode agradecer o garoto, mas ele sabe que nesse momento não precisa. A Tiang diz que ela deixaria ficar com a garota. Ela fica bem burrada, dizendo que ele ainda é bem criança. Todos os homens que foram atrás dela acabaram se dando muito mal. Ela é estrela maléfica, como se atreve a ficar com ela. O garoto não entende por que ela está tão brava assim. Sempre brincava quando era criança e nada aconteceu. Mas ela pede para que não fique brincando já que crescer e brincadeira já não é igual antes. Ele gostaria que ambos fossem para o Rio da Fada tomar banho juntos para tirar má sorte. Provocando a garota a sair correndo logo em seguida, ela fica bastante brava. Mas no fundinho ela gostou da cantada do garoto. Enquanto a casa ao lado tem uma pessoa olhando fixamente para a garota. A senhora, em vez de ficar cuidando da sua perna que está quase necrosando, ela fica o tempo todo pensando que os dois fazeriam um ótimo casal. Enquanto isso, o garoto está meditando bastante, agora com a ajuda das pílulas. A sua velocidade de cultivo está bem maior que antes e seu nível de cultivação quase atingiu o terceiro nível do estágio de refinamento de Ki. No dia seguinte, de repente, o seu subordinado aparece no local, que chegou no dia combinado e está ali para vê-lo. Coletando, o senhor não entende que poder é esse. Ele se ajoelha no pé do garoto e achou que era um artista marcial de Jin Negra e foi apressado, mas não esperava que ele fosse artista marcial nato. Ele pede para que não fique desse jeito, não é o avô do garoto, e pede para que se levante que vai dar algumas dicas, agradecendo o mesmo. Primeiramente quer que tire as roupas e tome essa pílula. Na mente do homem ele acha que o mesmo quer ter um relacionamento com ele. E além disso fica se perguntando se esse é o preço a se pagar para alcançar o Jin Negro, já que quer ultrapassar o seu nível de cultivo atual, quer acreditar nesse jovem. Mas ele não entende no que está pensando, apenas vai usar a palma da sua mão para transmitir a sua energia interna para romper para o Jin Negro. Ficando só de camiseta ele começa a fazer isso no peitoral do garoto. Ele consegue sentir a pílula se espalhando por todas as suas veias. Esse é o gargalo de nível Min Jin está soltando bastante. Depois de um tempo, o primeiro nível de Jin Negro foi feito. Enquanto isso, ao lado de fora, tem um homem bem suspeito vindo tudo. Ele percebe que alguém rompeu para o Jin Negro para a respiração interior. De repente, ambos começam a sentir uma aura bem poderosa. Um guerreiro de artes marciais antigas está se aproximando do local. No dia seguinte, ambos vão até o vilarejo de Shangyang, na pequena floresta. Ao se encontrar com esse homem, ele acha nada mal, realmente foram capazes de encontrá-lo. Ele quer que entregue a forma para não destruir o corpo dos dois. Usando seu chicote, ele consegue desviar com facilidade de contra-atacar o homem, que cai igual um pedaço de merda no chão. Ele pede apenas para que não se preocupe com ele, apenas tome cuidado. Ele é um artista marcial de Jin Negro do 4º nível. Aparecendo nas costas do garoto, ele consegue desviar com facilidade do golpe. Conseguindo desviar do golpe, de repente seu subordinado consegue pegar o mesmo. E não entende como ele ainda consegue se mover e acha que o homem é nada mal. É aquele homem que acabou de romper para o Jin Negro. Ele comenta que ele é apenas um Jin Negro de 4º nível, um matador de artistas marciais antigo. Não é um homem igual a ele apenas quer que corra. Na mente do garoto se pergunta Shuri e Hank Shasha. As roupas de ambos são similares, qual será a relação entre os dois? Indo para matar o homem, Ian consegue parar o golpe com facilidade e comenta que se salva ele. Além disso, foi ele que matou Hank Shasha. A fórmula também está com o garoto. Ele fica ainda mais irritado por ter matado a sua irmã, saindo correndo. Se quiser vingança, só é atrás do mesmo, essa é sua chance. Ficando irritado, sai pulando atrás do garoto. E no mente do velhote, ele não esperava que um homem fosse alvo de Shura Ocidental. Se fosse mais forte, conseguiria ajudar. Saindo correndo atrás do garoto, que iria traí-lo para um local mais longe possível da vila, mas não esperava que ele fosse alcançar tão rapidamente. Chegando na frente do mesmo, consegue atacar com seu golpe, e o garoto consegue bloquear com facilidade e ele salta para trás. Na sua mente, ele sabe que mal consegue suportar um ataque,
Seu poder atual no segundo nível de refinamento de Ki parece ser comparável. Ambos são guerreiros de artes marciais antigas no quarto nível do Negro, mas sua experiência de combate é algo patético. Não entende como a sua irmã conseguiu morrer para alguém tão fraco assim como ele. E o garoto ficou o tempo todo querendo provocar esse homem. A irmã do garoto disse algo parecido antes de falecer, mas infelizmente ela morreu sem nem deixar um corpo para trás. Se soubesse que ele viria, teria deixado algum resto mortal para o homem. Ficando ainda mais irritado, pergunta se está querendo morrer, e sabe que dessa vez mordeu a risca e usa seu golpe de fogo, mas ele consegue desviar com facilidade. O garoto sabe que ele se manteve vigilante mesmo numa situação de extrema raiva. Esse cara vai ser mais difícil de lidar do que a irmã dele. O homem fica se perguntando que esse truque de fogo foi o que matou sua irmã. Essa pessoa é tão simples quanto chamava, mas na realidade ele tem bons movimentos. Enquanto isso, o garoto percebe que ele é muito rápido, a verdadeira essência do fogo irá acertá-lo uma vez, só resta o gartado final. Mas ele pede apenas mais uma vez para entregar a fórmula para ele e vai deixar viver. A vida da sua irmã pela forma do pequeno Penhuandan acha que é algo realmente bom. Então ele pede para que vá até o local, saindo correndo, mentiu, agora irá pagar por matar a sua irmã. Percebendo que o ataque frontal não esperava por isso, e acaba recebendo um golpe fatiado ao meio. Enquanto isso, aquele homem está indo atrás de seu mestre, mas nota que ele está na sua frente com uma aura aterrorizante e cuspindo fogo. Ian comenta que aquele homem já está morto e muito sangue no local.